Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos sempre aí na luta, né? Então, hoje vocês estão observando aqui que nós estamos o quê? Em um clima laboratorial, né? Um ambiente laboratorial. Uma das coisas que creio eu não deve ter sido abordado com vocês é o que falaremos nessa aula de hoje. É uma aula simples, rápida, mas com um conhecimento bem grandioso para todos nós, né? Desde mim até vocês mesmos. Então, vamos começar então, pessoal? Hoje, então, nós vamos falar a respeito de quê? Dos níveis de biossegurança laboratorial. Tá, Marco, mas o que é isso? É simples assim? É só níveis igual passar de fase no videogame? Não, não é tão simples assim dessa maneira, né? Nós temos alguns níveis de biossegurança e com essa pandemia que nós todos estamos enfrentando agora em 2020, cabe até refletirmos um pouco a respeito desse conteúdo, não é verdade? Então, vamos iniciar então. Vamos iniciar pelos princípios da biossegurança, né? O que seriam esses princípios da biossegurança? Primeiro, temos que ter em mente o termo contenção. O que é contenção? A contenção ela vai ser utilizada para descrever os métodos de segurança utilizados na manipulação de materiais infecciosos em um meio laboratorial onde estão mantido ou manejado. Ou seja, vamos supor, eu tenho uma pequena placa de Petri aqui. Essa placa de Petri aqui em minha mão é o que? É um material. Suponhamos que tenha o que? Uma cultura crescendo, seja, esse aqui no caso é um agaçaburro. Vamos supor que é uma cultura de um fungo altamente patogênico, tanto para humanos quanto animais. Qual que é a contenção que eu estou tendo aqui como uma maneira de segurança? Entre aspas, nenhuma. Agora, a partir do momento que eu coloco jaleco, um par de luvas, manuseio isso com uma boa técnica de segurança, essas coisas, isso eu vou ter o quê? Uma contenção primária. Conseguiram entender isso? Então, a contenção primária é o quê? A proteção da equipe do laboratório que está manuseando esse material com um item infeccioso que possa trazer algum dano. Então, essa proteção primária ou uma contenção primária é a proteção da equipe ali, através de uma boa técnica de manejo com esse material. Por exemplo, eu não posso, esse aqui está estéreo, pessoal, mas eu não posso abrir esse área e cheirar para ver o que tem aqui, por exemplo, porque temos várias cepas que a via de entrada é o que? O sistema respiratório, utilizando-se através de máscaras, de jalecos, como eu havia comentado, gorro, essas coisas. Isso é uma contenção primária, principalmente para a equipe do laboratório, perfeito? Agora, a contenção secundária, nós vamos pensar que ela é uma proteção do meio ambiente externo ao laboratório contra a exposição aos materiais infecciosos e combinando com as estruturas e as práticas utilizadas nesse momento. Entenderam isso? O que eu vou fazer? Vamos supor, aqui eu estou no nosso estúdio aqui, ó. Eu não estou aonde? No nosso laboratório aqui atrás. Beleza? Muito menos aqui no LEDVET. Eu estou aonde? No nosso Gran Estúdio aqui. Tudo bem? Até aí todo mundo entendeu. O que eu tenho que fazer? Aqui no nosso laboratório de microbiologia, isso aqui vocês conhecem, que é aqui do IFC, o que acontece? Esse material que está em cultivo, vamos supor, nessa estufa bacteriológica atrás de mim aqui. Esses materiais, eles são contidos aonde? Em espaço físico, em uma estrutura física.
Essa estrutura ali, em teoria, ela é uma contenção para evitar que esses micro-organismos vão para fora e contaminem o ambiente. Por isso nós temos as câmaras de segurança biológica, eu vou comentar mais para frente para vocês entenderem isso direitinho, perfeito? Vamos seguindo então. Para essa contenção primária ou secundária, nós vamos ter que atrelar algumas coisas, como por exemplo, a prática e a técnica laboratorial. Isso é muito importante porque, vamos supor, eu não tenho conhecimento nenhum que esse alga, vamos supor que tem uma bela cultura crescendo aqui. Nessa bela cultura crescendo aqui que vocês estão vendo, o que vai acontecer? Vai uma pessoa que não tem prática e nem técnica laboratorial, ela vai para semear esse material desse cultivo em outra placa. Como essa pessoa não tem, entre aspas, noção nenhuma, o que ela vai fazer? Ela pega os seus dois dedinhos e abre isso aqui, pega e semeia sobre outro meio de cultura. Isso é um método correto? Não. Por isso que nós temos o quê? Procedimentos operacionais padrões para essa prática e essa técnica laboratorial seja feita de maneira mais segura e adequada para dependendo do tipo de procedimento. Também, além disso, como elemento de contenção, temos o quê? Os equipamentos de segurança, que além do EPI, eu vou comentar de cada um, temos os equipamentos laboratoriais ali que previnem a contaminação de quem está trabalhando ali. Além disso, temos o quê? Projeto das instalações. Mas, Marco, o que é isso? O projeto das instalações é o quê? Produzimos, vamos construir um laboratório, temos que pensar em o que vamos trabalhar ali e de que modo vamos isolar esse ambiente do ambiente externo, com maneira de que facilitar essa prática e técnica laboratorial, adequar os equipamentos de segurança dentro dessas instalações e utilizar isso tudo ali, perfeito? Vamos seguindo então. Falando dessa prática e técnica laboratorial, que é o primeiro item que eu havia comentado ali em cima, o principal é o quê? É aderir às práticas e às técnicas padrões na microbiologia. O exemplo que eu dei é o quê? Eu preciso semear esse fungo, passar o fungo que está nessa placa para uma outra placa, para a placa de cá, suponhamos. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que utilizar técnicas padrões. Não adianta eu abrir aqui e pegar com o dedo e colocar em outra placa. Isso não dá, né? É muito importante também, quem estiver nessa técnica laboral ali, trabalhando nesse momento, ter o quê? O conhecimento dos riscos que envolve essa prática que eu estou manuseando. Suponhamos que o fungo que está em crescimento aqui é o Sporotrix skink, que é um fungo causador de alterações dermatológicas e até sistêmicas em felinos, mas também causa alterações em quem? Nos humanos. Sendo assim, é uma doença zoonótica. Pensando dessa maneira, o que nós temos que ter em mente, pessoal? Esse fungo que está com o crescimento aqui e é um Sporotrix, eu posso chegar inalar ele? Eu estou com uma pequena lesão de pele, eu posso manusear isso sem um EPI? Não. Isso, quem está trabalhando no laboratório nesse momento, ele tem que ter esse conhecimento acerca desses riscos. Joia? Cada laboratório tem que ter o quê? Seu próprio POP. O que é POP? O que é POP, né? Não é PROP, não. Que é o que? O procedimento operacional padrão. Além desses procedimentos operacionais padrões, o que é necessário? Alguns manuais de biossegurança. Isso geralmente é criado e desenvolvido a partir do diretor desse laboratório, do responsável técnico por esse laboratório. Por quê? O POP, por exemplo, de manejar esse Agar saburroa aqui. Como ele é feito?
quais os procedimentos devem ser realizados, quais os riscos devem ser evitados. Tudo isso tem que conter tanto nesse IPOP quanto nesses manuais de biossegurança. Perfeito? Vamos seguindo então. Em relação aos equipamentos de segurança, nós vamos ter o que? As barreiras primárias, que é um exemplo dessas barreiras primárias, são as cabines de segurança biológica. Dessa, vocês já devem ter observado lá no LEDVET, que nós temos tanto no laboratório de microbiologia, se eu não me engano, duas, bem mostrado dessa maneira. Outra coisa que temos como barreira primária, ou seja, que evita o contato ali direto com o agente químico ou microbiológico ali. Nós vamos ter também recipientes adequados para a amostra. Não adianta eu pegar uma garrafa e utilizar ela como local para guardar ali. Nós temos que ter o que? Recipientes adequados. Essa placa de Petri é adequada? Sim, ela é adequada. Ela vai manter o fungo ali dentro, ou a cultura que você está fazendo ali dentro. Mas eu não posso usar um prato ali com um papel, um plástico filme sobre ele. Entendeu? Por isso que tem que ser adequado, porque tem que evitar acidentes. Por isso que nós falamos a respeito de quê? Segurança. Os projetos estruturais para evitar o contato, ou seja, a estrutura desse ambiente todo, ele tem que ser bem projetado para que não tenha o contato do agente biológico ali com o trabalhador, quem está manuseando. Isso é parte o quê? Da barreira primária. Temos também as barreiras secundárias. Essas barreiras secundárias, elas vão variar de acordo com o nível de biossegurança, que nós temos 4, que eu vou comentar com vocês, e vão incluir o isolamento da área de trabalho, uma dependência, por exemplo, de descontaminação, local para lavagem de mãos. Isso tudo é o que? São barreiras secundárias. É importante termos uma noção a respeito disso. Por exemplo, pensem comigo, quero que apenas vocês reflitam. No nosso laboratório, no LEDVET, o Laboratório de Ensino e Diagnóstico e Medicina Veterinária do IFC, é possível trabalharmos com o vírus do coronavírus no nosso laboratório, apesar de termos equipamentos, por exemplo, para realizar PCR, para fazer o cultivo celular? Conseguimos fazer isso? Até o final da aula, creio que vocês já vão ter isso em mente aí. Então, pessoal, outra característica desses equipamentos de segurança é o que? Quanto maior o risco aplicado, as contenções primárias e secundárias, elas são o que? Incrementadas, vão fazendo o que? Aquele upgrade ali. Lembram da microbiologia quando tinha aqueles aditivos lá nas bactérias que eu comentei com vocês que funcionavam como atualizações, que era os plasmídios? Lembram disso? Então, esses incrementos aí, esses upgrades, essas atualizações, esses mods, todos têm que ser utilizados de uma maneira o que? Melhorar as contenções primárias e secundárias, propiciando o que? Um controle tanto para a segurança daquele trabalhador laboratorial ou daquela pessoa que está diretamente ali. E também temos que lembrar, por um todo, de quê? Do ambiente. Entenderam? Ou seja, de tudo por um todo ali. Quanto maior o risco biológico, maior tem que ser a qualidade e a ação dessas contenções, seja primária ou secundárias. Beleza? Então vamos seguindo. Em relação a esses níveis de biossegurança, nós vamos ter o quê? 4 níveis no total. Sendo desses níveis,
o mais básico, o mais tranquilo, e o 4, o top das galáxias. Mas vamos lá para vocês entenderem. Então, esses 4 níveis de biossegurança, eles vão consistir em quê? Combinações de práticas e técnicas de laboratório, os equipamentos de segurança e as estruturas laboratoriais. Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter uma combinação das práticas que são realizadas ali, de como ela é feita através dessas técnicas, dos equipamentos de segurança e estruturas laboratoriais utilizadas. Essa combinação vai ser variada de acordo com o agente infeccioso trabalhado. Se eu estou com uma cultura, vamos supor que aqui eu estou com Microsporum canis, eu preciso de um laboratório NB4, vou até colocar assim para vocês entenderem, ou seja, um nível de biossegurança 4, que eu necessito de todos os aparatos que vocês imaginarem para trabalhar com isso? Não, entenderam? Eu vou mostrar para vocês cada um para vocês entenderem e aí depois vocês tiram suas próprias conclusões. Ou seja, a combinação dessas técnicas, dessas estruturas e tudo mais vai depender do agente a ser trabalhado. Agora, eu não posso trabalhar com um vírus do Ebola, por exemplo, no nível 1, entenderam? Então vamos seguindo. Vamos começar aqui com o nível 1. No nível de biossegurança 1, que é aquele mais tranquilo, que eu trabalho com coisas o quê? Mais simples. Ele vai ser o quê? São apropriados para o treinamento educacional secundário ou para treinamentos de técnicos e professores de técnicas laboratoriais. Ou seja, o básico ali, onde eu vou treinar o quê? Técnica, eu vou fazer no nível de biossegurança 1. Em algumas escolas de ensino médio, essas coisas, temos o quê? Laboratórios de biossegurança nível 1, que é o básico ali. Ele geralmente é utilizado para o trabalho com micro-organismos que não causam doenças em humanos, adultos e sadios. Que não causam, mas pode vir a causar. Então, o Microsporum canis aqui, pessoal, que eu havia comentado com vocês, eu posso cultivá-lo em um laboratório nível de biossegurança 1? Não, porque Microsporum canis, ele é o quê? Uma zoonose, entenderam? Então, já fica a dica disso aí, né? Nesse caso, ele vai apresentar um nível básico de contenção. O que é contenção? Já falamos no início dessa aula. Apenas, nesse caso, então, as boas práticas de manejo com o material ali, técnicas apropriadas, não necessitando o quê? De barreiras primárias ou secundárias. Ou seja, eu não preciso male um jaleco, em poucas palavras, né? Mas vocês entenderam. Então vamos seguir para o nível 2. Vamos passar de fase aí. No nível 2, esse nível já é o que? Aplicável a laboratórios clínicos, ou seja, aqueles que trabalham com amostras sanguíneas, de diagnóstico, o nosso LEDVET, laboratórios escola, nosso LEDVET, olha o exemplo. E outros onde se trabalha com agentes nativos, ou seja, que tem aqui na nossa região, não é nada exótico, vamos supor, eu não estou trabalhando com o vírus do Ebola já fica a dica que ele é um nível 4, mas não é uma coisa que tenha aqui no Brasil, não é exótico, ou seja, vou trabalhar com agentes nativos de risco moderado, presentes na comunidade e associado a uma patologia humana de gravidade variável. É o exemplo que eu dei do Microsporum canis, que não está na nossa cultura aqui está vazio. Beleza? Nesse caso, vamos utilizar técnicas de trabalho, boas técnicas ali normais. Pode-se atuar em bancadas abertas. Lembram como que é aqui? O que nós temos aqui? Não é uma bancada aberta aqui no LEDVET? Então, bem tranquilo. Temos uma pia de lavar a mão ali. Mas por que disso aí que eu estou comentando? Além da bancada aberta, por quê?
Esses agentes produzem baixa produção de borrifos, ou seja, elimina poucos aerossóis ali. E quando há esse risco de aerossóis, o que eu vou utilizar? Vou utilizar uma cabine de segurança biológica, que é o quê? Isso que eu havia mostrado para vocês aqui anteriormente. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, o nível de biossegurança, pelo que a gente já comentou aqui, nós temos o quê? Um NB2 aonde? Nesse local aqui, ó. No nosso LEDVET. Beleza? Um NB2. Conseguimos trabalhar, temos estrutura ali, tudo certinho. Então, vamos seguindo. No nível de biossegurança 3, são então utilizados para laboratório clínico, de diagnóstico, laboratório escola, de pesquisa ou de produções de vacinas, medicamentos, essas coisas. Esse é o que? Um NB3. Perfeito? Nesse NB3, ele pode trabalhar tanto com agentes nativos, ou seja, da região, ou exóticos, que vão possuir o quê? Um potencial de transmissão pela via respiratória ou que causam infecções secundárias e potencialmente fatais. Que doença que pode ser essa, por exemplo? Vou até escrever aqui. Vou colocar aqui Covid-19/20 e do jeito que está indo, /21 também. Ou seja, só está indo. Ou seja, para trabalharmos com o vírus aí do Covid, o coronavírus humano, esse geralmente nós vamos necessitar de quê? De um nível de biossegurança 3, beleza? 3, bem tranquilo. Nesse nível, vai utilizar tanto as barreiras primárias e secundárias para proteção da equipe e da comunidade e do ambiente a exposições a aerossóis. Tá, Marco, mas e aí? Como é que faz isso? Geralmente, os procedimentos são... Geralmente não, né? Todos os procedimentos nesse nível de biossegurança 3, eles são realizados nas cabines de seguranças biológicas, as SBS. Geralmente, aquelas que até têm o filtro EPA, essas coisas, para que o quê? O ar que entra e o ar que sai, ele é filtrado antes disso para não ter uma contaminação do ambiente com o que é utilizado ali. Perfeito? Sendo nessas cabines de segurança biológica, ou ele pode ser realizado também nos equipamentos herméticos. O que é isso? Lembram-se daqueles potes herméticos que compramos para colocar as coisas, que não entra líquido, não entra ar, não entra nada? Ou seja, esse é um equipamento hermético, só trabalha ali dentro. Esse é o que? O nível de biossegurança 3. Joia? Vamos agora então para o 4, o mais fodão de todos, né? Esse aí que é o massa mesmo. Esse é o mais elevado nível, é o hardcore ali desses níveis de biossegurança aí. Onde nós vamos trabalhar com agentes exóticos, pode ser nativo ou exóticos, né? Perigosos e que apresenta alto risco de doenças fatais. O exemplo que eu dei para vocês era a respeito do Ebola, o vírus do Ebola, que vocês já devem ter observado na televisão e tudo mais, como é esses níveis aí. Geralmente, são agentes transmitidos por aerossóis, ou seja, pela respiração, pelo ar, e que não há vacinas ou mesmo uma terapia disponível. Eu posso até fazer um adendo nessa fala minha, que algumas alterações, algumas doenças, principalmente em animais que são comercialmente causadoras de problema, o grande exemplo que nós temos é o que? O vírus da aftosa. O vírus da aftosa, ele para ser trabalhado em vivo, ele tem que ser num laboratório nível de biossegurança 4. Imagina se eu vou trabalhar com um vírus da aftosa no laboratório do LEDVET.
Qual o risco que está implicando? Já que o gado de leite está próximo ali. Temos cabras, temos outras coisas, todos na região ali. Qual o risco disso aí? Entenderam? Por isso que tem que ser trabalhado no biossegurança 4. Eu vou mostrar um vídeo para vocês mais para frente, vocês vão entender cada um direitinho. Mas vamos lá. O isolamento dos trabalhadores em relação aos materiais é realizado através do quê? Das cabines de segurança biológica classe 3. Ou também com o macacão suprido de ar positivo. Sabe aqueles que o pessoal utiliza, que tem até parecendo um escafandro? Ó, palavra difícil, hein? Mas pesquisem o que é escafandro. Eu vou colocar a foto do macacão e dessas cabines de segurança de classe 3 para vocês verem no próximo slide. Só um minutinho. E outra coisa também, desses níveis de biossegurança, eu já vou mostrar para vocês o que eu comentei ali. Esses laboratórios de nível 4, geralmente eles são construídos em zonas completamente isoladas. Assim, o que eu digo completamente isolado? Longe do perímetro urbano, longe de propriedades, essas coisas para o quê? Para ter um isolamento adequado ali. E isso ele vai ter um complexo sistema de ventilação, essas coisas, e principalmente manejo de resíduos. Olha as câmeras de segurança biológica classe 3 e esse macacão de ar que eu comentei com vocês. São esses das imagens aqui para cima. Essa, à minha esquerda aqui, é a cabine de segurança biológica classe 3, ou seja, ele é hermético. Podem observar aqui, ó, deixa eu pegar eu aqui para ficar mais fácil, que aqui tem um vidro e você só consegue manusear com a luva lá dentro. Você não tem contato físico com aquilo ali. Entenderam? Um exemplo disso aí, vou colocar uma outra imagem aqui para vocês entenderem. Um grande exemplo que a gente tem então é o Homer Simpson lá em cima. Olha lá, ele está utilizando um macacão semelhante a esse aqui, mas não está utilizando as boas práticas de manejo, a técnica adequada disso aí. Entenderam então a diferença disso aí? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem direitinho cada classe, e após esse vídeo eu vou mostrar um que eu tive o prazer de visitar lá em Minas Gerais, quando eu estava na graduação ainda. Vamos lá então.
your last day? Yeah. Conseguiram, então, ver claramente, isso é início de um filme, que, se eu não me engano, falava da epidemia de ebola. Esse é um filme de 1995. Acho que muitos de vocês nem haviam nascido, nem eu, nem tinha nascido também. O que acontece? Mostrou todos os 4 níveis ali de biossegurança e as principais doenças que são tratadas em cada um. Na nossa área, que é a medicina veterinária, a principal doença que é trabalhada nesse nível de biossegurança nível 4 é o vírus da febre aftosa. Como eu havia comentado antes desse vídeo, eu tive a grande oportunidade, uma oportunidade ímpar, de ir com a universidade lá no Lanagro de Minas Gerais, onde eles trabalham com o vírus da aftosa vivo lá ainda. E o que acontece? Um animal que entra dentro desse laboratório para ser testado, ser utilizado como cobaia, ele não sai de lá mais. Ele entrou uma vez, é feito a necrópsia desse animal e totalmente incinerado para o quê? Não ter risco de contaminação do ambiente. Fica a dica disso aí. Ou seja, um animal que está utilizando ali dentro, se tem uma contaminação, ele vai ser eliminado lá dentro, ele não vai para o ambiente. No caso do Lanagro, lá de Minas Gerais, ele, se eu não me engano, é o único aqui no Brasil que tem o NB4 para trabalhar com a aftosa, ou seja, na nossa área da medicina veterinária. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de como é o esquema para você entrar lá para trabalhar. Tipo assim, seja visitante ou trabalhador. Eu não tive a oportunidade de entrar no laboratório igual dessa maneira aí. Imagina, colocar 40, 50 estudantes lá dentro de um laboratório desse é inviável e muito perigoso. Vocês vão entender no próximo vídeo que eu vou passar para vocês. Tudo bem? A unidade de biossegurança do Lanagro MG é uma unidade que agrega os requisitos de máxima contenção biológica, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, e integra a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O acesso à unidade de biossegurança é realizado única e exclusivamente pela portaria principal, que conta com segurança armada 24 horas por dia. Para sua segurança e dos demais, estacione seu veículo nos locais indicados e sempre em posição de partida. A sua chegada deve ser informada através do interfone. O vigilante comunicará com o supervisor de biossegurança, que autorizará a sua entrada. Uma vez autorizada a entrada, o vigilante o encaminhará para o saguão, onde o supervisor de biossegurança irá recepcioná-lo e encaminhá-lo para o treinamento. Este treinamento é obrigatório e trata dos procedimentos para a entrada e saída de pessoas da área biocontida que possuem ambiente com gradiente de pressão negativa, bem como dos requisitos necessários para o acesso e normas de conduta em áreas de máxima contenção biológica. Para acesso e saída da área biocontida, são necessários a adoção de procedimentos e critérios que garantam a sua segurança, a dos nossos colaboradores e que evitem o escape de micro-organismos para o ambiente. Um exemplo de diagnóstico realizado nesta instalação é o de febre aftosa, que é uma das mais contagiosas doenças dos animais, atingindo bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos e todos os animais biungulados. Os primeiros sintomas desta enfermidade são a falta de apetite, calafrios, febres e queda na produção de leite. A seguir, surgem as aftas e as feridas. O animal não consegue se alimentar e nem caminhar, podendo ocasionalmente vir a óbito.
O principal efeito da febre aftosa é comercial. A doença afeta enormemente o comércio interno e externo de animais e seus produtos, devido ao alto poder de difusão do vírus e aos impactos econômicos provocados pela doença. Os países estabelecem fortes barreiras à entrada de animais susceptíveis e seus produtos, oriundos de regiões com a ocorrência da febre aftosa. Tais barreiras têm efeitos negativos sobre a pecuária e toda a economia do país, com graves consequências sociais. A ocorrência da doença, além disso, tem também efeitos diretos sobre o bem-estar animal, na produção e produtividades dos rebanhos e é uma ameaça à segurança alimentar de pequenos produtores. Micro-organismos responsáveis por outras doenças de grande impacto para a pecuária brasileira, como os que causam doenças exóticas e aqueles que requeiram máxima contenção biológica, também podem ser manipulados com segurança nesta unidade. O acesso só é autorizado após cadastramento no Sistema de Controle de Acesso e a critério único e exclusivo do Supervisor de Biossegurança, mediante capacitação prévia sobre as exigências de biossegurança e precauções a serem tomadas durante e após sua visita. Após a capacitação, você deve assinar uma declaração de conhecimento das exigências de biossegurança para laboratórios de máxima contenção biológica, na qual constam os seguintes dizeres: comprometo-me a não manter em minha residência animais suscetíveis ao vírus da febre aftosa, domésticos ou não. Fui informado das medidas de biossegurança a serem tomadas durante a permanência na área biocontida, onde é manipulado o vírus da febre aftosa e do perigo que representa um eventual escape desse vírus para o ambiente externo. Seguirei as normas e procedimentos estabelecidos. Após acesso à área biocontida, evitarei contato com animais suscetíveis ao vírus da febre aftosa, domésticos ou não, bovinos, suínos, caprinos, ovinos, búfalos, antílopes, veados, etc., bem como evitarei entrar em áreas onde existam esses animais. Fazendas, sítios, reservas biológicas, circos, zoológicos, exposições, leilões, feiras, remates, etc. Por um período de quarentena obrigatória de 3 dias, no mínimo, e de 48 horas antes de acessar áreas onde se produz meios de cultura, células e outros insumos. Esses períodos poderão ser estendidos a critério do supervisor de biossegurança em casos de acidentes biológicos. Em caso de emergência, poderei ser retido na área biocontida a critério do supervisor de biossegurança. É obrigatória a presença de no mínimo 2 pessoas na área biocontida durante a execução das atividades. Você estará sempre acompanhado por pessoal capacitado. Na área biocontida é proibido fumar, utilizar lentes de contato, cosméticos, maquiagens, joias, bijuterias, relógios, telefone celular ou qualquer outro acessório. O uso de óculos é permitido desde que estritamente necessário e será desinfetado no procedimento de saída. A entrada na área biocontida deve ocorrer única e exclusivamente através dos vestiários. Antes de entrar no vestiário, você receberá um conjunto de uniforme de trabalho composto por roupas íntimas, meias, camisa, calça, jaleco e calçados fechados, além de uma toalha. Para acessar a área biocontida, digite a senha que lhe foi fornecida no teclado ao lado da porta de acesso aos vestiários. A seguir, você encontrará à sua frente a porta de entrada do vestiário masculino e à esquerda, a do vestiário feminino. Dentro do vestiário externo, retire toda a roupa, inclusive roupas íntimas, e também todos os objetos pessoais e acessórios, guardando-os de maneira organizada dentro dos escaninhos identificados como visitantes. Guarde a toalha também. A seguir, tranque o escaninho com o cadeado de segredo. Carregue seu uniforme de trabalho e digite a senha pessoal para acesso a um dos boxes de banho. Dentro do box de banho, pressione a botoeira verde e abra a porta do vestiário interno para ter acesso a este. Sempre garanta que a porta por onde você passou foi corretamente fechada. No vestiário interno, se vista com o uniforme de trabalho e dirija-se ao seu destino.
A saída da área biocontida também será única e exclusivamente através dos vestiários. No vestiário interno, antes de executar os procedimentos de saída, deixar os óculos em um recipiente contendo solução desinfetante. É proibido passar pela ducha com qualquer objeto, exceto óculos, após desinfecção. Retire todo o uniforme. Caso não seja necessário trocar o uniforme de trabalho no dia seguinte, guardá-lo em um dos armários. Caso contrário, colocá-lo no tambor identificado como uniforme para autoclavar. Lave cuidadosamente as mãos e unhas utilizando sabonete e escova. Faça gargarejos com água por 3 vezes na pia. Assoe o nariz por 3 vezes na pia. Retire os óculos da solução desinfetante. Após estes procedimentos, digite a senha pessoal em um dos boxes de banho. A ducha será acionada para que a temperatura da água atinja o valor pré-determinado. Quando o barulho da ducha findar, o acesso ao banho é liberado. Entre no box de banho. Apertar o botão verde identificado como Liga, ao lado da porta externa, para iniciar o banho, que deve obedecer a seguinte cronometragem: 30 segundos de água para molhar-se. 60 segundos sem água para ensaboar-se, corpo e cabelos. 90 segundos de água para enxágue. A qualquer momento do banho, caso ocorra algum problema, você pode interromper o processo apertando o botão identificado como Emergência ou qualquer outro botão. A porta, que dá acesso ao vestiário interno, será liberada e um alarme será enviado ao supervisório. Um colaborador do Lanagro MG estará aguardando no vestiário interno. Terminado o banho, pressione outra vez o botão Liga. A porta externa será destravada, dando acesso ao vestiário externo. Depois do banho, pegue a toalha, enxugue-se e se vista. A toalha deve ser pendurada para secar com a sua identificação. Conseguiram ver então, pessoal, como é burocrático a entrada nesses laboratórios? E tem que ser, é um risco biológico muito grande que isso acompanha. Você viu que tem que tomar banho na entrada, na saída. Quem não gosta de banho, melhor nem trabalhar nessa área, né? Mas tem que se tomar banho, tem que desinfetar-se várias vezes, isso para trabalhar lá dentro. O que eu gostaria de ter falado com vocês hoje, na aula de hoje, é basicamente isso. E fica então a dica aí, pessoal. Temos diversos níveis de laboratório, temos alguns exemplos no nosso país. E vamos, que atrás vem gente. Uma boa semana para vocês, até breve. Ah, e não esqueça de, acho que curtir o canal aqui, curtir o vídeo aqui e seguir o canal aqui em cima, beleza? Até breve.